Bem, Dia das Crianças, um ótimo Dia das Crianças para toda a garotada que também está aqui ouvindo a Rádio Bandeirantes e para aquela criança que está aí, vivinha dentro de todos nós, não é, Pedro Campos? Tem uma criancinha aí vivendo dentro de você, não tem não? Uma só? Várias? Para quem tem filho nessa idade, então, meu Deus do céu. Bom dia aos nossos ouvintes em todo o Brasil que estão conosco aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, nos acompanhando também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Olha, o que saiu das urnas no primeiro turno é assunto aqui pra gente durante muitos e muitos programas. Acho que é a parte mais interessante do nosso trabalho aqui, lidando com política, que é entender o que o eleitor quer, o que o brasileiro pensa, qual é o recado que sai das urnas e como cada um dos candidatos e daqueles que já foram eleitos vai trabalhar com essas informações que são muito ricas, não é? Então hoje eu separei aqui alguns dados que mostram a disparidade do voto em duas regiões do país. Eu me refiro ao Nordeste e ao Centro-Oeste. O Nordeste com predomínio muito forte da candidatura de Lula e o Centro-Oeste com predomínio muito forte da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer alguns números aqui que vão deixar bem claro o que eu estou dizendo, bem clara essa diferença também. Jair Bolsonaro teve uma votação basicamente de 8 em cada 10 eleitores, nos 100 municípios mais ricos do agronegócio, principalmente Mato Grosso. Em alguns lugares, olha, por exemplo, o município de Canarana, Mato Grosso, a votação foi de 75 a 21. Riachão das Neves, Bahia, foi o contrário. Lula 77, Bolsonaro 20% dos votos no primeiro turno. É uma divisão geográfica muito interessante porque em vários municípios do Centro-Oeste, Bolsonaro teve 80% dos votos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Cidades muito ricas e cidades fundamentais para o agronegócio brasileiro. Por exemplo, Sorriso, Sapezal, Diamantino, Nova Ubiratã, Nova Mutum, em Mato Grosso, Rio Verde, em Goiás. São cidades em que Bolsonaro teve uma votação incrível. Por outro lado, e aí olhando para outra ponta da tabela de votação, Lula no Nordeste teve 67% dos votos contra 27% de Bolsonaro. E olha, em alguns municípios, Lula teve mais de 90% dos votos. É o caso de Guaribas e Fartura do Piauí, em que ele teve 92% e 91% dos votos. Carnalbeira da Penha, em Pernambuco, 91%. Campinas do Piauí, 90%. Capitão Gervásio Oliveira, no Piauí, 90%. Terra Nova, em Pernambuco, 90%. Boquira, na Bahia, 89% e por aí vai. Ou seja, Lula teve uma votação muito expressiva no Nordeste e Bolsonaro, paralela a essa votação de Lula no Nordeste, teve uma votação quase parecida no Centro-Oeste do Brasil. O que leva cada um dos candidatos a ter esse desempenho, não é? Aqui é tese para mais de metro, mas existem alguns motivos que são muito claros. A política do governo Jair Bolsonaro, muito focada no agronegócio, acho que a própria mentalidade mais conservadora dessas regiões, que se identifica mais com a candidatura e com as posições do presidente Jair Bolsonaro. Já no Nordeste, o foco que o ex-presidente Lula teve em projetos sociais nessa região, a possibilidade de identidade também de nordestinos com Lula, já que Lula nasceu em Pernambuco. Enfim, isso aí não vem ao caso agora. O que eu queria destacar é o seguinte, se a gente olha para um Brasil que está polarizado, e eu já disse que não vejo problema nisso aqui, o que o eleitor quer é soberano, se está polarizado, se não está, não é problema nosso, isso aqui é a realidade, a gente tem que lidar com ela. E olha, para mim é uma excelente realidade. O brasileiro muito politizado agora, cada um ali pendendo para o seu lado. O que eu queria destacar é que o presidente que sair das urnas agora, no último domingo de outubro, isso está prestes a acontecer, vai ser ou Lula ou Bolsonaro. E qualquer um deles vai enfrentar
uma situação de algumas regiões claramente não felizes com a vitória de um ou de outro. E aí o que eu sugeriria, não para a campanha, porque as campanhas já fazem isso com marqueteiros, se debruçam sobre números, estratégias, tentam aumentar a participação num canto, fortalecer em outro. Não, mas a partir do momento em que a eleição for dividida e um dos dois vai ser o vencedor. E esse político e que essa equipe se debruce para entender por que houve essa derrota tão acachapante em uma das regiões do país. Por que Lula não entra no Centro-Oeste? Por que Bolsonaro não entra no Nordeste? Porque o presidente que sai das urnas domingo, no dia 30 de outubro, vai ter que governar para todos, não só para aquelas regiões em que teve mais votos. E entender o que o brasileiro pensa, o que o brasileiro quer, significa entender também o que querem aqueles que não votaram na candidatura vencedora. Por falar em candidatura vencedora, encontro de gigantes, hein? Domingo, 8 da noite, na tela da Band, também aqui na Rádio Bandeirantes, o primeiro debate presidencial do segundo turno. A nossa cobertura aqui na RB começa às 6h30 da tarde e a partir das 8, em rede com a Band, Lula, Bolsonaro no primeiro debate do segundo turno. Vai ser gigante. 8h06 agora, Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia das crianças para você, Cláudio.